Ele ia dar o último adeus ao cavalo, mas a filha cega pediu uma última chance e foi inacreditável. Naquela manhã chuvosa, o fazendeiro caminhava até o celeiro para dar fim ao sofrimento do velho cavalo. Mas antes que pudesse abrir, o portão ouviu um som e viu algo que jamais esqueceria. Sua filha cega ajoelhada na lama, segurando a corda com as mãos trêmulas, dizendo que sentia algo vivo no coração do animal. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria para sempre a história dessa fazenda e deixaria toda a vila em silêncio. As primeiras luzes da manhã tingiam de dourado os vastos campos do sul do Brasil. Uma leve névoa ainda repousava sobre as colinas, enquanto o som de grilos e pássaros anunciava o começo de mais um dia na Fazenda Boa Esperança. A propriedade, escondida entre vales e montanhas ao longe, era um refúgio de rusticidade e silêncio, marcada pelo tempo e pelas mãos calejadas de seu Anselmo, um homem simples de olhar profundo, viúvo desde que Lia nascera. Ali, o tempo corria devagar. O velho alpendre de madeira rangia sob os pés de Anselmo, enquanto ele, como de costume, levava uma xícara de café até o celeiro. No fundo do estábulo, recostado sobre a palha, jazia Aurélio, um cavalo preto, imponente em sua juventude, agora envelhecido, com o pelo opaco e os olhos pesados. Ao se aproximar, Anselmo sussurrava um "bom dia, companheiro", e o cavalo, mesmo fraco, erguia levemente as orelhas como quem responde. A poucos metros dali, Lia, sua filha de apenas 10 anos, caminhava descalça no campo. Seus olhos não viam, mas seus pés sabiam cada pedra e curva da terra. De espírito doce e voz suave, Lia conhecia o mundo não pelas cores, mas pelos sons, cheiros e toques. O vento no rosto, o cheiro de mato molhado, o som do riacho atrás da casa, tudo isso pintava paisagens inteiras dentro dela. Mas nada era tão nítido para Lia quanto Aurélio. Mesmo nunca tendo enxergado o cavalo, ela sabia quando ele se aproximava. Reconhecia o ritmo de seus cascos, o som áspero de sua respiração, o cheiro forte que misturava suor e tempo. Entre eles havia algo silencioso, quase espiritual. Lia dizia que podia sentir a alma boa de Aurélio e que, mesmo doente, ele ainda brilhava por dentro. Enquanto Anselmo cuidava do curral, Lia passava horas ao lado do cavalo, acariciando sua crina, recostando-se em seu corpo quente e murmurando histórias inventadas. Ela o chamava de "meu cavalo das estrelas", dizendo que ele tinha nascido da noite e que um dia voltaria para o céu. Nos últimos meses, porém, o corpo de Aurélio já não respondia como antes. A doença que o enfraquecia parecia levar consigo também um pouco do brilho dos olhos de Lia. Ela não dizia nada, mas Anselmo percebia. A menina sorria menos, passava mais tempo calada, escutando os silêncios entre os sons. Naquela manhã, Aurélio sequer tentou levantar-se. Seus músculos estavam rígidos, o olhar perdido no horizonte. Lia ajoelhou-se ao lado dele e, mesmo sem entender, totalmente soube. Deitou sua cabeça no pescoço do cavalo e ficou ali, em silêncio. Anselmo, ao ver a cena, sentiu o coração apertar como nunca. A imagem da filha, pequena e frágil, colada ao corpo moribundo do cavalo, fez com que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto bronzeado pelo sol. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas como arrancar da filha o único ser com quem ela realmente se comunicava? Mais tarde, naquele mesmo dia, Lia chamou o pai ao celeiro. "Papai, posso pedir uma coisa?" "Claro, minha flor. Não deixa ele ir sozinho." "Como assim?" "Quando ele for, me leva junto. Quero ir com ele até o fim do campo. Quero cantar para ele até ele virar estrela de novo." A voz de Lia era firme. E naquele momento, Anselmo compreendeu. A menina, mesmo cega, via tudo, sentia tudo e estava pronta.
Naquela noite, pai e filha dormiram no celeiro. Aurélio, deitado entre cobertores improvisados, respirava com dificuldade, mas parecia em paz. Lia, aninhada em seu pescoço, cantava baixinho uma melodia inventada, feita só para ele. Era doce, lenta, como um acalanto de despedida. E quando o céu começou a clarear e os primeiros raios do sol tocaram as montanhas, Aurélio partiu. Seu Anselmo cavou a sepultura do cavalo com as próprias mãos, atrás da casa, no campo onde o animal gostava de correr quando ainda tinha forças. Lia jogou flores secas e disse as últimas palavras. Agora você é livre. E eu ainda. Posso te ouvir lá de cima. Naquele instante, um vento repentino varreu o campo. E por um momento, o velho fazendeiro sentiu algo que não sabia explicar. Um calor no peito, uma sensação de que aquele vínculo entre sua filha e o cavalo jamais seria rompido. Naquela fazenda isolada, com seus campos dourados e céu imenso, nascia um novo silêncio, não o da perda, mas o da memória viva. E entre a simplicidade da rotina e a melancolia da ausência, restava algo eterno. A certeza de que o amor verdadeiro não precisa ser visto, apenas sentido. O sol começava a cair lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O campo parecia mergulhar num silêncio sagrado, onde até o vento soprava mais devagar. A sombra do velho estábulo se alongava, envolvendo a terra como um cobertor morno. Lá dentro, Aurélio respirava com dificuldade. Seus olhos, outrora vibrantes, estavam turvos. A doença havia avançado rápido demais. E naquela tarde, Anselmo decidiu que já era hora de chamar o doutor Dário, o único veterinário da região. Dário chegou sem fazer alarde, com a calma de quem já vira muitos fins e poucos milagres. Cumprimentou Anselmo com um aceno respeitoso e se aproximou do cavalo. Aurélio nem sequer reagiu. O velho animal apenas moveu uma orelha, como se dissesse, vá em frente. Enquanto o veterinário o examinava em silêncio, Anselmo permaneceu, parado à porta do estábulo, mãos cruzadas nas costas, o rosto duro como pedra, mas com os olhos marejados de angústia. A luz laranja do entardecer invadia o celeiro pelas frestas da madeira, recortando a cena como um quadro dolorosamente belo. Após longos minutos, Dário se levantou e limpou as mãos no lenço do bolso. Respirou fundo. Depois, com voz baixa e firme, olhou nos olhos do velho fazendeiro. Anselmo, ele está sofrendo. Muito. Os pulmões estão comprometidos, as articulações inflamadas. A dor que ele sente é constante e irreversível. Anselmo não respondeu. Apenas engoliu seco, os olhos fixos no chão de terra batida. A eutanásia, continuou o veterinário com cuidado. Não é desistir, é ter compaixão, é permitir que ele descanse sem mais dor. Um silêncio pesado caiu sobre o espaço. O tempo pareceu parar. Lá fora, os últimos raios de sol já desapareciam atrás da colina. Amanhã, murmurou Anselmo, a voz embargada. Ao amanhecer. Ele sempre gostou da luz da manhã. Dário assentiu com um leve movimento de cabeça. Tocou o ombro do amigo com respeito e saiu sem dizer mais nada, mas alguém ouvira tudo. Atrás da porta do estábulo, Lia permanecia imóvel, o coração batendo acelerado. O som abafado da conversa atravessou sua alma como um trovão silencioso. Quando ouviu a palavra eutanásia, o mundo pareceu girar. Ela caiu de joelhos no chão de madeira, como se suas pernas tivessem deixado de obedecer. Respirando com dificuldade, empurrou a porta com as mãos trêmulas e entrou no celeiro. Anselmo se virou bruscamente ao ouvir o som. Lia! Exclamou alarmado. Mas a menina não disse nada. Com o rosto pálido e as lágrimas escorrendo sem controle, ela se arrastou até o pai e, com a voz trêmula, finalmente falou. Papai, não. Anselmo tentou se aproximar, mas Lia se agarrou às suas pernas, desesperada.
Por favor, não faça isso. Não ainda, gritou soluçando. Me dá mais uma chance, só uma. Lia, filha, ele está sofrendo. Não, tem mais o que... Tem sim, ela o interrompeu, a voz embargada, mas firme. Eu sinto, papai. Quando eu toco nele, eu sinto que tem algo ainda, algo vivo, algo forte. É como se ele me pedisse para ficar. Por favor, eu não sei explicar, mas eu juro que é real. Anselmo ficou paralisado. Aquela cena, a filha ajoelhada diante dele, com as mãos estendidas, implorando com o coração exposto. Aquilo desmontou qualquer dureza que ainda restava dentro dele. A firmeza do homem que cavava sepulturas, cuidava do campo e aceitava a morte como parte do ciclo da vida. Cedeu diante do amor inexplicável entre uma menina cega e um cavalo moribundo. Lentamente Anselmo se abaixou até ficar frente a frente com Lia. Tocou seu rosto, enxugando as lágrimas com os dedos calejados. O que você sente, minha filha? Quando eu toco nele, é como se o tempo parasse, como se uma parte da dor dele fosse embora, como se ele me reconhecesse e ficasse em paz. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto, papai. Anselmo fechou os olhos por um instante, como se ouvisse algo vindo de dentro de si. Quando os abriu novamente, havia uma ternura profunda em seu olhar. Então a gente espera, sussurrou. Mais um dia. Lia o abraçou com força, como se aquele gesto pudesse impedir o destino. O sol já havia desaparecido, mas ali, no escuro do estábulo, algo havia mudado. Uma semente de esperança havia sido plantada. E naquela noite, entre o som da respiração cansada de Aurélio e o silêncio da fazenda, o impossível parecia, talvez, apenas talvez, possível. A noite caiu como um véu espesso sobre a fazenda Boa Esperança. Na cozinha, a lamparina tremia com o vento, lançando sombras que dançavam nas paredes de barro. Anselmo tomava um café ralo, com o olhar perdido na fumaça que subia da xícara. Desde a conversa com Lia, o silêncio se tornara mais pesado, como se carregasse o peso do tempo que restava, ou que talvez não restasse. Do lado de fora, no celeiro, o que antes era um ambiente sombrio havia se transformado num pequeno santuário. Lia passava ali quase todas as horas do dia. Mesmo sem enxergar, ela conhecia cada fresta, cada tábua solta, cada suspiro do velho Aurélio. Sentada ao lado do cavalo, com os pés descalços tocando a palha, ela cantarolava baixinho, uma melodia doce, feita de notas inventadas, como um acalanto que só ela e Aurélio compreendiam. Aurélio, mesmo debilitado, parecia reagir. Os olhos já não estavam tão opacos. Ele ainda não se levantava, mas havia um pequeno brilho novo na forma como inclinava levemente a cabeça ao ouvir a voz da menina. Lia passava óleo de andiroba que o pai trouxera do vilarejo, com gestos suaves, quase cerimoniais, massageando as juntas inchadas com a paciência de quem acredita, com todo o coração, que o toque pode curar. Eu sei que você me ouve, murmurava, o rosto encostado no pescoço do cavalo. Você é forte, só precisa lembrar disso. Seu Anselmo observava de longe. Um nó apertava sua garganta cada vez que via a filha entrar com uma tigela de água morna ou uma toalha molhada para limpar o suor do lombo de Aurélio. Queria protegê-la, poupá-la do sofrimento inevitável, mas como negar um gesto de amor tão puro? Enquanto isso, a notícia de que o velho fazendeiro havia recusado a eutanásia de um cavalo moribundo já corria pela vila. Na venda do Joaquim, entre um gole de café e outro, os comentários cresciam. Dizem que a menina tá falando com o cavalo, comentou uma mulher, abanando-se com um guardanapo. Coisa de criança, ué. Mas o seu Anselmo, homem sério daquele, tá perdendo o juízo, retrucou o outro. Ele só não quer desapontar a menina, mas vai acabar fazendo pior. Quando o cavalo morrer, ela vai sofrer em dobro.
Os olhares, carregados de julgamento, atravessavam a distância até a fazenda. Anselmo os sentia, mesmo sem ouvir uma palavra. Sabia o que diziam, e uma parte dele temia que estivessem certos. À noite, ele se sentava na varanda, ouvindo Lia cantar no celeiro, enquanto a brisa fria trazia o cheiro da terra molhada. Nesses momentos, lembrava-se da esposa. Como ela sempre dizia que Lia tinha uma alma antiga, que via com o coração. Talvez estivesse certa, mas havia também o outro lado. O lado que conhecia o peso da morte, a dor do luto, a frustração da esperança quebrada. O lado que sabia que cavalos não vivem de canções nem de fé cega. O conflito rasgava seu peito. A razão lhe dizia que era cruel prolongar a agonia de Aurélio. Mas o amor... o amor dizia para esperar mais um pouco. Só mais um dia, murmurava para si mesmo, só mais um. Certa manhã, ao levar capim fresco ao estábulo, encontrou Lia encostada em Aurélio, contando-lhe uma história. Maria, então, papai me levou até o topo da colina. Eu não vi, mas senti o vento diferente lá. Era como se a gente estivesse tocando o céu. Aurélio respirava com esforço, mas calmo. Lhe sorriu ao sentir o focinho dele tocar de leve sua mão. Tá vendo, papai? Ele ainda me escuta. Anselmo ficou em silêncio. O coração apertado, os olhos cansados. Não sabia o que responder. O que dizer a uma filha que enxerga com a alma o que ele, com todos os seus anos de vida, não consegue ver? Ao sair do estábulo, cruzou com o velho padre da cidade que vinha trazer mantimentos. Vi a menina com o cavalo, disse o padre após uma troca de cumprimentos. Ela tem fé, daquela que move o que os olhos não veem. Anselmo balançou a cabeça. Mas e se a fé dela não for suficiente? Então, pelo menos, ela teve algo em que acreditar. E isso já salva mais do que a gente imagina. Naquela noite, Anselmo não dormiu. Ficou sentado na beira da cama, olhando a parede escura do quarto, enquanto a dúvida o consumia. A razão dizia, chega. O coração dizia, espera. Lá fora Lia cantava. Sua voz era fina, quase um sussurro, mas parecia preencher todo o campo. E por algum motivo, naquela canção, o velho fazendeiro sentiu um calor que não sentia há anos, uma faísca de fé. Os dias que se seguiram pareciam suspensos entre o real e o improvável. Aurélio, que antes mal conseguia erguer o pescoço para beber água, começou a surpreender até mesmo os olhos mais céticos. Toda manhã, antes do sol nascer, Lia era despertada por um som grave e compassado, os cascos do cavalo arrastando-se lentamente pelo celeiro. Com esforço quase sobre-humano, Aurélio se erguia, trêmulo, e caminhava até a cerca que dava vista para o campo aberto. Ali ficava parado, com a cabeça erguida na direção do horizonte, como se buscasse algo no ar, como se ouvisse uma melodia que só ele compreendia. Seu Anselmo, que no início tentava conter a expectativa, passou a observá-lo em silêncio. Sabia reconhecer o instinto de sobrevivência de um animal de criação, mas aquilo era diferente. Aquilo não era mera resistência, era intenção. Lia, com seu rosto delicado e sujo de palha, parecia irradiar uma energia nova. Sentava-se ao lado do cavalo por horas, em silêncio. Às vezes, apenas repousava a mão sobre seu peito largo e arfante. Outras vezes dizia, papai, tem algo diferente. Quando encosto nele, sinto um calor bom, como se alguma coisa estivesse crescendo dentro dele. Anselmo, que ainda oscilava entre esperança e resignação, apenas assentia. Não tinha palavras para aquilo. A razão buscava explicações. Talvez fosse o efeito dos cuidados, dos ungüentos, ou simplesmente um último lampejo de vida antes do fim. Mas algo no fundo de sua alma, talvez uma lembrança esquecida de quando ele também acreditava em milagres, sussurrava que havia mais. Na terceira noite desde que Aurélio começou a se mover,
uma chuva pesada caiu sobre a fazenda. Os trovões rebombavam como tambores antigos, e o vento uivava como fera faminta. As árvores se curvavam sob o peso do temporal, e a casa de madeira parecia tremer em suas estruturas envelhecidas. Lia dormia profundamente quando um relincho rasgou. À noite, um som alto, longo, quase um grito de alma. Ela acordou sobressaltada, o rosto suado, os olhos arregalados. Mamãe, sussurrou no escuro ofegante. Anselmo, deitado na sala para ficar de olho na filha, correu até o quarto preocupado. Lia, que foi, minha flor? Ela virou o rosto na direção da voz do pai, com as mãos trêmulas sobre o peito. Eu sonhei com a mamãe. Ela me chamou. Ela estava sorrindo, com os braços abertos, no meio do campo, de branco, e disse: não desista dele, minha menina. Ele ainda tem um caminho. Ele precisa de você. Anselmo sentiu as pernas fraquejarem. Fazia anos que o nome da esposa não era dito em voz alta naquela casa. A dor ainda era muito funda, mas agora o nome surgia como um sopro quente numa noite fria. Sem dizer nada, o velho pegou o casaco e tomou Lia pela mão. A chuva ainda caía forte, mas ele a guiou até o celeiro. Ao abrir a porta, o que viu o paralisou. Aurélio estava de pé, inteiramente de pé. A respiração ainda era difícil, mas os olhos tinham fogo. Olhava fixamente para fora, relinchando como se chamasse por algo ou alguém. Lia soltou a mão do pai e caminhou até o cavalo. Envolveu o pescoço dele com os braços e sussurrou algo em seu ouvido. Aurélio, então, se calou, como se compreendesse. Naquele momento, o trovão cessou. A chuva começou a perder força. E um raio de luar, quebrando por entre as nuvens, atravessou uma fresta do celeiro, iluminando apenas os dois, a menina e o cavalo. O tempo pareceu parar. Anselmo, do lado de fora, caiu de joelhos na terra molhada. Não chorava por tristeza, mas por algo que não sentia há muitos anos: fé. Na manhã seguinte, os vizinhos comentavam sobre a tempestade, sobre árvores caídas, cercas derrubadas. Mas ninguém imaginava o que havia nascido naquela noite. Na fazenda Boa Esperança, algo estava mudando. O impossível começava a ganhar forma. A manhã surgiu carregada. Nuvens pesadas cobriam o céu, pintando de cinza o horizonte que costumava ser dourado. A chuva caía miúda, fina, persistente, como se o próprio céu chorasse em silêncio. A fazenda Boa Esperança parecia mergulhada em luto antecipado. Seu Anselmo acordou mais cedo do que o habitual. Passou o café em silêncio, olhando o chão. O peso nos ombros não vinha da idade nem da chuva. Era o tipo de peso que só decisões irreversíveis carregam. Aquela manhã, ele havia decidido. Seria o fim. O fim do sofrimento de Aurélio, o fim da esperança. Vestiu o chapéu de feltro e seguiu em direção ao celeiro com passos lentos, pesados. Nas mãos, carregava um cobertor velho, o mesmo que usou para enterrar o cachorro da família anos atrás. O gesto era quase ritualístico. A morte, ele sabia, também pedia respeito. Ao se aproximar, notou que o portão do celeiro estava entreaberto. A luz fraca da manhã mal entrava pelas frestas da madeira. O som da chuva batendo no telhado criava uma melodia triste, compassada, como um relógio prestes a marcar um último momento. Foi então que a viu. Lia. A menina estava de pé, com os pés descalços na lama fria, as tranças úmidas coladas ao rosto. Com as duas mãos pequenas, segurava firme a corda que servia de portão da cerca de Aurélio. Os olhos brancos, voltados em direção ao pai, pareciam mais vivos do que nunca. Não, papai, hoje não, disse com a voz trêmula, mas firme. Anselmo parou, surpreso. Lia, ele não aguenta mais. Eu já esperei, já rezei. Mas agora, ele ainda está aqui. Ela interrompeu. Eu sei que está. Eu senti de novo, hoje cedo,
Um calor no peito, como se ele me chamasse. Anselmo deu mais um passo, a lama grudando nas botas. Filha, às vezes a gente sente porque quer, mas querer não muda a realidade. Ela respirou fundo, segurando com mais força a corda, como se aquela barreira de sisal fosse capaz de conter o destino. Papai, só olha. Foi nesse instante que aconteceu. Do fundo do celeiro veio um som rouco arrastado. O som de cascos raspando madeira. E então, lento como um milagre em construção, Aurélio surgiu na entrada. Primeiro, a cabeça, depois o pescoço. Em seguida, com esforço tremendo, o corpo inteiro. O cavalo, antes prostrado, agora caminhava. Cambaleante, sim, trêmulo, mas de pé, vivo. Seu Anselmo arregalou os olhos. O cobertor caiu de suas mãos como se o tempo tivesse parado. Lia, sem hesitar, abriu os braços e estendeu a mão. Aurélio caminhou até ela. 1, 2, 3 passos. Então, encostou o focinho com força em sua palma. Um gesto simples, mas dentro dele havia tudo. Confiança, entrega, amor e algo além. Algo que não se explica com palavras. Algo sagrado. Lia sorriu com os olhos fechados, lágrimas escorrendo pela face suja de barro. Ele voltou, papai. Ele voltou para mim. Anselmo caiu de joelhos. A chuva o molhava por inteiro, mas ele não se moveu. O que via diante de si não era apenas um cavalo vencendo a dor. Era a própria fé de sua filha ganhando forma diante de seus olhos cansados. Era a vida recusando-se a partir. Pela primeira vez em anos, ele chorou sem esconder. Chorou pelo medo, pela saudade da esposa, pela solidão de carregar o mundo nas egostas. Chorou pela menina à sua frente, tão pequena, tão frágil e ainda assim mais forte do que qualquer homem que ele conhecera. Levantou-se devagar, caminhou até os dois e colocou a mão calejada sobre a cabeça de Lia. Tá certo, disse com a voz falhando. Tá certo, minha flor. A gente não vai desistir dele. A chuva seguiu caindo, agora mais leve, como se também aliviasse o céu. Ali, naquela manhã encharcada, não houve milagre no sentido comum da palavra, mas houve algo ainda maior, a virada de um coração endurecido pela dor. Um pai que entendeu que o amor da filha por aquele cavalo ultrapassava qualquer lógica. E ao cancelar o sacrifício, Anselmo não salvou apenas Aurélio. Ele salvou a fé que Lia tinha no mundo. O céu escureceu de repente. Um silêncio estranho caiu sobre a fazenda, como se a natureza prendesse a respiração. Em segundos, o vento começou a uivar por entre as árvores, levantando folhas secas, redemoinhos de poeira e um prenúncio de algo feroz. Os galhos se curvavam e os animais do curral batiam os cascos inquietos. Seu Anselmo olhou para o céu e sentiu aquele calafrio antigo, como nos tempos de lavoura, quando a chuva vinha forte e impiedosa. Trovões ribombavam ao longe, cada vez mais próximos. Ele correu para dentro de casa e gritou: Lia! Silêncio. O coração apertou no peito. Instintivamente, correu até o celeiro, mas a porta estava escancarada, batendo com violência contra a parede. Lia! Gritou mais alto, agora com a voz cortada de desespero. Onde você está, menina? A resposta veio apenas em forma de trovão. Então, como uma flecha, correu em direção ao campo. Seus pés atolavam na terra molhada, enquanto a chuva começava a cair grossa, violenta. Na escuridão turva do temporal, ele viu a silhueta frágil da filha no meio do pasto, abraçada ao corpo escuro de Aurélio. Lia! Mas o som foi engolido pelo trovão. Lá fora, Lia mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. O vento puxava seus cabelos como se tentasse levá-la junto. Ao seu lado, Aurélio relinchava, agitado, mas não fugia. Ele a cercava, a protegia com o corpo magro e trêmulo. Sentia o perigo, mas algo dentro dele dizia que não podia deixá-la. Foi então que o estalo se ouviu como uma explosão.
Uma árvore, enorme, velha, retorcida, foi arrancada pela raiz e caiu a poucos metros deles. Um galho grosso, em queda livre, voava direto na direção da menina. Mas antes que Lia pudesse sequer reagir, Aurélio se moveu com força. Com o último fio de energia, se lançou sobre ela, protegendo-a com o próprio corpo. O galho bateu em suas costas, arranhando e rasgando a pele, mas poupando Lia de qualquer ferimento. A menina gritou ao sentir o peso de Aurélio desabar ao seu lado. "Aurélio! Aurélio, não!" Ela chorava, tentando tocá-lo, sentindo o sangue quente misturar-se à chuva fria. E então, no meio da tormenta, surgiu seu Anselmo. Ao vê-los ali, encharcados, deitados no barro, o coração pareceu parar. "Lia!" gritou correndo até ela, caindo de joelhos ao seu lado. Ela estava viva, molhada, tremendo, mas viva. "Papai, ele me salvou", sussurrou com os lábios roxos de frio. Aurélio ainda respirava, fraco, mas vivo. O velho fez o que pôde. Pegou a filha no colo com um braço e com o outro tentou erguer o cavalo pela corda, guiando-o lentamente até o abrigo do celeiro, como se puxasse algo sagrado. Nunca o viu tão frágil e nunca o viu tão forte. Horas depois, a tempestade passou. Na escuridão do estábulo, iluminado apenas por uma lanterna, Anselmo observava Lia deitada ao lado de Aurélio, cobrindo-o com panos secos, murmurando palavras de consolo. Naquele instante tudo fazia sentido. Não era apenas um cavalo, não era apenas uma menina. Era algo além. Era amor. Amor que protege. Amor que sangra. Amor que não desiste. E pela primeira vez, Anselmo sussurrou para si, emocionado: "Obrigado, Aurélio", porque naquele momento ele soube. Sua filha estava segura. Não por ele, mas por aquele ser que não falava, mas dizia tudo. Os dias que seguiram a tempestade foram de silêncio e reconstrução. O campo ainda carregava o cheiro da terra molhada, e galhos retorcidos jaziam como cicatrizes deixadas pela fúria do céu. Mas dentro do celeiro da fazenda Boa Esperança algo brotava, não das raízes da terra, mas do coração de uma menina cega e do vínculo indestrutível com seu cavalo. Lia não desgrudava de Aurélio. Desde o momento em que ele se colocou entre ela e a queda da árvore, algo mudou de vez entre eles. Ela o chamava de meu guerreiro, com uma voz baixa e terna, e dizia que agora os dois eram como um só corpo. Se ele sentia dor, ela sentia também. Se ele melhorava, ela também curava por dentro. Foi então que seu Anselmo, numa atitude rara, tomou coragem e fez um pedido. Mandou uma carta simples, escrita com mãos trêmulas, para Rodrigo, um antigo amigo da família, que havia estudado fisioterapia veterinária e vivia na cidade vizinha. 2 semanas depois, Rodrigo apareceu, trazendo consigo não apenas conhecimento, mas respeito profundo por aquele laço em comum. Anselmo. Nunca vi nada parecido. Se você me permitir, quero ajudar. Mas ela apontou para Lia. Já é a melhor terapeuta que esse cavalo poderia ter. Rodrigo começou devagar, explicando tudo com palavras simples, guiando as mãos de Lia com paciência. Ensinou-a a escutar a respiração de Aurélio, sentir o ritmo dos batimentos com os dedos delicadamente pousados sob a pele do peito. Mostrou como massagear os músculos atrofiados, como usar a respiração dela para guiar a dele, criando uma sincronia quase espiritual. Lia aprendeu com a rapidez de quem não vê com os olhos, mas sente com a alma. Todos os dias, ao amanhecer, antes mesmo do café, ela estava ali, de joelhos na palha, com os cabelos presos em 2 tranças tortas e um sorriso nos lábios. Com um pano aquecido, limpava as feridas do cavalo. Com as mãos, massageava os pontos, doloridos com óleos naturais, que Rodrigo ensinara a preparar. Devagarinho, Aurélio dizia: "Vamos voltar juntos, um passo por vez." E ele respondia:
com um suspiro mais fundo, com o levantar leve da cabeça, com um relincho sutil. Pequenos gestos, mas que em Lia eram sinais claros de progresso. Seu Anselmo observava tudo no início de longe, ainda com o receio de se entregar, mas algo dentro dele foi amolecendo. O modo como a filha cuidava daquele cavalo era um reflexo do que a esposa, anos antes, fazia com ele nos tempos de cansaço e silêncio. O mesmo carinho, a mesma fé. Certa tarde, Lia virou-se para o pai enquanto massageava Aurélio e perguntou: "Papai, quer tentar comigo hoje?" Anselmo hesitou. Os olhos marejaram sem que percebesse. "Eu não sei fazer essas coisas, filha, mas sabe sentir, e isso é o mais importante." Com mãos rudes, tremendo um pouco, ele se ajoelhou ao lado dela e tocou o lombo do cavalo. Aurélio virou levemente a cabeça como se reconhecesse o gesto. Pai e filha massagearam, juntos, em silêncio, ao som da respiração do animal. Naquele instante, algo que estava preso dentro de Anselmo há anos rompeu-se. Ele chorou. Mas não foi choro de dor, nem de saudade, nem de luto. Foi um choro calmo, quente, de quem redescobre a ternura que o tempo havia levado. Chorou de esperança, porque pela primeira vez desde que enterrou sua esposa, ele sentiu que a vida ainda podia renascer, mesmo em solo machucado. "Eu tinha esquecido como é confiar", murmurou abraçando Lia com força. E ela, com a simplicidade dos que não duvidam, apenas respondeu: "Eu nunca deixei de acreditar, papai." Do lado de fora, o sol atravessava as nuvens, pintando o campo com tons de dourado. No celeiro, 3 corações batiam em harmonia, o de um homem que voltava a sentir, o de uma menina que nunca deixou de sonhar, e o de um cavalo que recusou-se a morrer quando ainda havia amor para viver. O sol começava a se despedir, mergulhando lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de âmbar, vinho e dourado. A fazenda Boa Esperança parecia suspensa no tempo, envolta por um silêncio reverente, como se a própria natureza aguardasse por algo extraordinário. Lia estava sentada sobre uma pedra plana no campo, a poucos metros do celeiro, com os pés descalços tocando a terra fria. Ao seu lado, Aurélio. O velho cavalo negro respirava fundo, como se absorvesse cada fragmento da luz morna do entardecer. As cicatrizes ainda marcavam seu corpo, mas havia uma nova postura em sua presença. Ele não tremia mais. Havia firmeza em suas patas, dignidade em sua cabeça erguida. Do alto da varanda, seu Anselmo observava. As mãos cruzadas sobre o peito, o chapéu ao lado, os olhos fixos na filha. E sem que soubesse, outros olhos também estavam ali. Alguns vizinhos, atraídos pelas histórias que corriam pela vila, haviam se aproximado discretamente, ficando atrás da cerca, calados, apenas assistindo. Joaquim, o dono da venda. Dona Marli, com o lenço sempre no cabelo. Até Rodrigo, o fisioterapeuta, havia voltado naquele dia, como se pressentisse o final de um ciclo. Então aconteceu. Aurélio, devagar, com um esforço visível, começou a se levantar. Primeiro os joelhos, depois os ombros, até que, num movimento tenso e emocionante, ficou totalmente de pé. Lia sentiu o ar mudar ao seu redor. "Papai", sussurrou com a voz embargada. "Ele está em pé." Seu Anselmo deu 2 passos para a frente, os olhos arregalados. Sim, Aurélio estava de pé. Mas não apenas isso. Ele estava vivo de uma forma nova. Uma luz atravessava seu corpo. Não uma luz real, mas algo que todos ali conseguiam perceber. Um brilho de dentro, como se ele fosse feito de força e lembrança, de terra e espírito. E então, num gesto que jamais seria esquecido, Aurélio deu o primeiro passo, depois outro, e mais um. Caminhou com dificuldade, mas com decisão. Lia se levantou também, estendendo as mãos como se o guiasse apenas com sua presença.
Aurélio passou por ela e entrou devagar no campo aberto. E quando o sol tocou seu lombo negro e o vento soprou por entre suas crinas, ele fez algo que não fazia há meses. Relinchou, alto, forte, livre. O som atravessou o campo como um trovão de vida. Ecoou nas colinas, nas árvores, nas casas. Lia levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos na grama, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia que ele ainda podia voar. As pessoas atrás da cerca ficaram em silêncio. Não havia mais ceticismo, nem comentários. Apenas olhos marejados, mãos no peito e a sensação de que haviam presenciado um milagre. Aurélio correu, não com velocidade, mas com alma. Cada passo era uma declaração. Estou aqui. Cada suspiro, uma resposta à menina que jamais desistiu dele. Seu Anselmo caiu de joelhos na varanda. Não para rezar, mas para agradecer. Olhava para o céu tingido de fogo e murmurava com lágrimas quentes. Obrigado, minha velha. Você deixou a parte mais forte de você nessa menina. Porque naquele instante ele entendeu. Não se tratava de milagre, nem de cura. Tratava-se de amor, de fé que move o impossível, de uma menina que nunca viu com os olhos, mas sempre enxergou com o coração, e de um cavalo que, mesmo velho e machucado, escolheu se levantar por ela. O tempo passou como uma brisa mansa, diferente dos ventos fortes que um dia ameaçaram tudo. E naquela nova estação da Fazenda Boa Esperança, o que floresceu foi mais do que o campo. Foi a própria alma das pessoas que viviam ali. Aurélio, o velho cavalo negro, não voltou a ser o mesmo de antes, e ninguém esperava isso. Ele carregava suas cicatrizes, seu andar lento e os sinais de uma vida longa e intensa. Mas agora havia dignidade em cada passo. Ele não era mais um animal à beira da morte, era um símbolo vivo de superação. Ao lado dele, sempre estava Lia. A menina cega, que antes vivia entre a fantasia e a solidão, agora era fonte de luz para muitos. Continuava sua rotina de cuidados com Aurélio, as massagens com óleos naturais, as conversas em sussurros, as canções suaves que pareciam nascer da própria terra. Mas agora, não cuidava apenas dele. Cuidava também do coração do pai. Seu Anselmo, antes homem de poucas palavras e crenças duras, passou a ver o mundo com novos olhos. Ele, que por tanto tempo se recusara a acreditar no que não podia tocar, agora escutava os silêncios da filha com atenção. Passou a colher ervas medicinais, a aprender com Rodrigo sobre terapias naturais, e à noite, vez ou outra, pegava o velho caderno da esposa e lia trechos de orações e poesias que ela havia deixado, como se finalmente estivesse aceitando a sensibilidade como força, e não como fraqueza. A história do cavalo e da menina espalhou-se pela região como um sussurro transformado em canto. Um repórter de uma pequena emissora rural soube do caso e decidiu visitar a fazenda. Gravou imagens simples, Lia acariciando Aurélio, seu Anselmo. Sorrindo ao fundo, a voz da menina explicando com doçura como o amor é o melhor remédio do mundo. A reportagem viralizou. Em pouco tempo, a fazenda passou a receber visitas. Crianças de escolas vinham ver Aurélio, ouvir as histórias de Lia, sentar-se ao redor dela, enquanto ela contava como aprendeu a escutar com o coração. Vizinhos que antes olhavam com desconfiança, agora traziam frutas, flores e carinho. Muitos chegavam apenas para ficar em silêncio ao lado do velho cavalo, como se ali pudessem tocar um pedaço de algo divino. Aurélio viveu mais 3 anos ao lado de Lia. Anos serenos, comendo feno fresco, passeando devagar pelo campo, ouvindo canções ao entardecer. Quando chegou sua hora, partiu tranquilo, sob a luz do sol, com a cabeça repousada no colo de Lia e o sussurro dela no ouvido. Vai, meu amigo, já é hora de voar de novo. A dor da despedida foi real, mas também foi doce, porque não havia arrependimento.
Eles haviam vivido tudo, intensamente. Anselmo construiu uma pequena estátua de madeira sob a árvore do campo onde Aurélio gostava de se deitar. Ao lado, colocou uma placa com uma frase que ele mesmo escreveu: "Onde a medicina não alcança, o amor pode chegar." Lia cresceu. Continuou a estudar, aprendeu braille, música e passou a dar pequenas palestras em escolas rurais sobre empatia e cuidado com os animais. Sua história atravessou fronteiras, mas ela jamais deixou a fazenda. Ali, entre os campos dourados e o céu imenso, permanecia viva a memória de um cavalo que se recusou a morrer e de uma menina que ensinou a um homem endurecido como acreditar outra vez. E talvez essa seja a verdadeira lição: que o amor verdadeiro, aquele que não exige nada em troca, que escuta, que espera, que toca sem ver, é mais poderoso do que qualquer tratamento, que ele pode curar não apenas o corpo, mas a alma, e que às vezes, para salvar uma vida, basta acreditar no impossível. Algumas histórias não são feitas para serem explicadas, são feitas para serem sentidas. A história de Lia e Aurélio não é apenas sobre um cavalo que sobreviveu, nem sobre uma menina que não enxergava o mundo com os olhos. É sobre empatia, sobre fé, sobre o tipo de amor que não se vê, mas que se sente e transforma tudo ao redor. Porque às vezes, quando todos dizem que é o fim, o coração insiste em dizer ainda não. E é nesse espaço, entre o impossível e o inexplicável, que acontecem os milagres mais verdadeiros. Se essa história tocou o seu coração, se você também acredita que o amor pode curar onde a medicina não alcança, compartilhe essa mensagem. Nos comentários aqui embaixo, conte pra gente: qual foi o animal que transformou a sua vida? Qual laço te ensinou a ver o mundo com o coração? E se você quer continuar ouvindo histórias como essa, de esperança, superação e conexão verdadeira com os animais, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Vamos espalhar juntos esse amor que não precisa ser enxergado para ser sentido. Porque às vezes a visão mais importante não vem dos olhos, vem da alma.